Casos de procedimentos estéticos que deram errado ganharam repercussão em todo o Brasil. Aqui no Amapá, o médico Sérgio Brito foi indiciado recentemente por crime de lesão corporal grave. A clínica dele é investigada em outros 3 inquéritos e o centro cirúrgico está interditado desde o começo do ano por causa da morte de uma paciente. Acompanhe na reportagem de Arilson Freires. As histórias de Marcos, Mayla e Patrícia têm um ponto em comum. A clínica de cirurgia estética do Dr. Sérgio Brito, no centro de Macapá. O pai de Marcos, seu Sandoval Paiva, fez plástica no rosto aos 73 anos de idade na clínica do Dr. Brito, no dia 23 de outubro de 2015. Depois disso, passou 13 dias na UTI e morreu. O caso do papai era um caso muito delicado. Ele foi fazer a plástica, né? Ele tinha diabetes, ele tinha pressão alta, plaqueta baixa e era idoso, né? E ele fez 3 cirurgias só no rosto dele, só ao mesmo tempo, que foi pálpebra, nariz e papo, né? A Patrícia fez uma cirurgia para tirar gordura do abdômen. O procedimento foi no dia 14 de outubro de 2016. O corte da cirurgia virou uma ferida e foi infectado por uma bactéria, deixando sequelas. Tenho transtorno traumático, né? Eu tenho depressão gravíssima, eu tomo 11 remédios, 11 comprimidos por dia e não posso trabalhar, tenho problema na coluna por conta dos pontos que eu tinha que ficar agachada. Então foram 10 meses e depois mais um tempo para poder cicatrizar. Mayla perdeu a mãe. A professora Elza Pimenta de Carvalho morreu aos 43 anos, um dia depois de se submeter a uma cirurgia para colocar silicone nos seios. O caso é o mais recente. Foi no dia 25 de abril do ano passado. No momento que ele começou a cirurgia, teve uma parada cardíaca. Ela começou a passar mal, né? E teve uma parada cardíaca. E ele tentou, com procedimentos simples, reanimar ela e não conseguiu e ligou para o SAMU e ela já estava passando muito mal. Ela teve uma perfuração no pulmão, ocasionado lá no consultório, ocasionado através do procedimento que ela estava fazendo. 4 inquéritos em diferentes delegacias de Macapá apuram casos de procedimentos estéticos envolvendo o Dr. Sérgio Brito. Um deles, já concluído, indiciou o médico por crime de lesão corporal grave. Um outro, que apura a morte da professora Elza Pimenta de Carvalho, levou à interdição do centro cirúrgico da clínica, que funcionava, segundo as investigações, sem licença da Vigilância Sanitária do Estado. A delegada responsável por um dos casos afirma que a clínica não tinha a estrutura necessária. A clínica, ela não possui um corpo médico de anestesista. Então, o que acontecia? Ele fazia a cirurgia plástica e a anestesia era aplicada por técnicos de enfermagem. E esse não é a orientação da literatura médica. A orientação do CRM, a orientação é que haja um anestesista compondo o quadro clínico durante a cirurgia. Não havia UTI, não havia ambulâncias para remoção. E esse procedimento, que apura o homicídio doloso, sim, porque ele assume o risco de produzir o resultado morte, está em andamento na 9ª DP da capital. O advogado do médico falou que no caso do seu Sandoval, a morte ocorreu por complicações decorrentes do diabetes e não teve relação com a cirurgia. Sobre Patrícia Magalhães, ele disse que o caso é pendente de perícia judicial. Ele também falou que a clínica não tem responsabilidade na morte da professora Elza. Lá nesse outro hospital, após aplicarem novamente o medicamento que causou a reação alérgica nela, ela apresentou uma nova parada cardíaca. Eles não possuíam desfibrilador lá e, em decorrência disso, foi necessário fazer a massagem cardíaca, né, durante 2 horas. E nisso, né, causou-se lesões ósseas que vieram a perfurar o pulmão dela. O Conselho Regional de Medicina confirmou que o médico Sérgio Brito não tem registro de especialidade em cirurgia plástica e que a clínica dele não tem alvará do CRM para a realização de cirurgias. O advogado informou que essa discussão está no Conselho Federal de Medicina. Lá no CFM decidiu-se que ele pode realizar procedimentos cirúrgicos gerais, não podendo, neste momento, realizar procedimentos cirúrgicos estéticos. Porém, essa decisão do CFM ainda vai ser objeto de recurso. A delegada mantém o alerta. Pessoas que não sabem que uma cirurgia plástica não pode ser feita por qualquer médico. O médico ele tem que ter a especialização pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, no caso do Dr. Brito, ele não é habilitado.
A delegada Josiane Cardoso confirmou que o médico Sérgio Brito já foi indiciado por um segundo crime de lesão corporal grave e também por homicídio doloso. O médico já tem uma condenação na Justiça do Amapá. A sentença determinou que o pagamento, na verdade, de uma indenização de R$200 mil a uma mulher que ficou com sequelas graves depois de um procedimento nas nádegas e nos seios. De acordo com a advogada do caso, a sentença já é definitiva e a cliente dela recebe uma pensão do médico de R$2.500 por 8 anos.